salve. Eu venho de um lugar onde crescer é querer ser ganancioso, aonde nós temos que ser rebeldes para com os opressores, nós temos que permanecer na pobreza, porque só os pobres são honestos, ricos são gananciosos e desonestos. Eu venho de um lugar, de uma cultura assim, aonde você querer crescer é problema, mas ao mesmo tempo, nesse lugar, você vê que as pessoas não são felizes na concepção social, em você querer, muitas vezes querer dar o melhor para o seu filho, ou ter o melhor para si e para sua família. Essas mesmas pessoas que gostariam de ter essa condição de vida melhor, também apontam para os outros que têm essa vida melhor. E durante muito tempo eu vivi assim, no meio disso. E eu, dentro de mim, eu tinha algo que eu falava assim, cara, se tem algo que eu não gostaria de que me acontecesse, é que eu não perdesse a minha honestidade, que eu não perdesse a minha essência por conta de algo material. Não sei porquê, isso desde pequeno eu já tinha um pouco dessa concepção. Onde eu quero chegar com isso? Que isso, depois que você cai na real e vê o mundo como ele é e não como você acha que ele é, você vê que isso é uma falta de coerência na vida, e só te puxa para baixo. E então eu percebi que eu só estava pensando em mim, o que eu gostaria de fazer, onde eu gostaria de chegar, né? E eu parei um pouco de olhar só para mim e comecei a olhar para os meus amigos, para minha família, e pensei assim, poxa vida, se um sobrinho meu, ainda não tenho filho, se um sobrinho meu, se uma irmã minha, se uma mãe precisasse agora urgentemente de uma cirurgia, e essa cirurgia fosse cara, isso já me aconteceu. Nesse processo meu de descobrimento, isso me aconteceu. E foi onde eu pensei, meu Deus, eu na minha individualidade aqui, não querendo nada com a vida, tentando entender muitas coisas, hoje eu não consigo ajudar quem eu amo e quem eu gostaria de poder ajudar. Então eu parei de começar a pensar só em mim e falei assim, poxa vida, eu percebi como funcionam as coisas. Então eu particularmente não tenho esses desejos aguçados, sabe? Esse desejo aguçado de querer ter uma super casa. Já tive. De querer ter uma casa bonita, de querer ter um carro, porque quem me conhece sabe de onde eu venho e todos viemos do mesmo lugar. Nós viemos da Quebrada, eu venho de São Paulo. Comecei a viver os meus 9 anos de idade, porque antes a minha mãe passava muita dificuldade. Isso fica para um outro vídeo. E aos 9 anos de idade eu estava em Carapicuíba, Vila Dirce, uma das quebradas da Zona Oeste. E eu comecei a perceber que eu precisava ajudar as pessoas, eu precisava ajudar os meus amigos, eu precisava ajudar principalmente a minha família. Porque comecei a chegar num ponto em que, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Estou trabalhando? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu vim para trabalhar nesse mundo? Eu nasci para isso? Eu nasci para trabalhar? Eu nasci para me divertir? E você começa a perceber, e eu começo a perceber que de tudo um pouquinho. O mundo é como é, ele vai continuar sendo como é. Basta a gente aceitar em ver ele como o mundo é e não como nós gostaríamos que fosse ou como nós achamos que é. Partindo desse princípio, eu falei, eu preciso ajudar minha família. Eu já parei de pensar em mim. E partindo desse princípio eu falei, como que eu posso ajudar minha família? Primeiro, tem que se ganhar autoridade.
coisa que eu não tenho nesse momento. Autoridade no sentido de ser uma autoridade num assunto específico, né? Autoridade todos somos mediante as outras pessoas, que é a confiança, né? O carinho que as pessoas depositam na gente. Um amigo meu, se ele me sugere determinado produto, determinado serviço, ele está transmitindo a autoridade dele sobre o produto. Ou seja, ele está me dizendo que aquele produto é bom, aquele serviço é bom. Então a autoridade dele vai me fazer ganhar mais confiança. É isso que eu quero dizer com relação à autoridade. Então, assim, daqueles que me conhecem e sabem de onde eu venho, sabem da história, o que eu posso dizer é: é tudo balela esse negócio aí de achar que dinheiro corrompe. O dinheiro é como uma faca, o dinheiro é como uma pistola. Quando eu parei de pensar em mim, só em mim, e comecei a pensar também nos outros, nas pessoas que eu poderia ajudar, um familiar que eu poderia ajudar, eu comecei a pensar assim, cara, primeiro, autoridade. Segundo, você tem que ter condições financeiras. Libertação espiritual, nós somos apenas usados como instrumento. Quem salva os outros não somos nós. Quem salva os outros é Cristo, é Deus quem salva. Nós só somos usados como instrumento quando estamos no lugar certo, que eu acredito que sempre estamos, mas esse é outro ponto. Então eu comecei a pensar, como que eu consigo, não a autoridade em si, mas como eu consigo aumentar as minhas condições de sobrevivência, como que eu consigo ajudar as outras pessoas. Foi então quando eu comecei a entender como funciona a economia, como funciona o mercado financeiro. No passado eu já caí, já entrei em pirâmides. Eu sei o que é pirâmide, eu sei o que é esquema Ponzi, e eu digo para vocês, eu vou fazer uma bateria de vídeos falando sobre investimentos e sobre como mudar do local que a gente está para outro ponto, sair do ponto X para o ponto Y, seja na questão financeira, como seja também na questão de vida, da forma de ver. E se você quiser, se você está gostando disso, esses vídeos vai começar a ficar aqui no canal e eu vou partilhar para vocês, ok? E as pessoas que estão numa frequência aonde elas já se sentem incomodadas com o que elas vivem e elas procuram algo melhor, seja para si, ou seja para o seu filho, ou seja para o seu ente querido, e acreditando um pouco do que eu falo, tá aqui e eu vou começar a gravar e vou fazer uma bateria de vídeos para que a gente possa entender como funciona não só a economia, mas como que a gente na prática vai para a renda passiva, que é o que a gente chama de renda extra, que é o que a gente chama de fazer o dinheiro trabalhar por nós, que é o que a gente chama também de sair da corrida dos ratos, que é também o que a gente quer chegar no fim do mês e falar: meu Deus, não chegou o fim do mês, não chegou o meu salário, como é que eu vou pagar minhas contas, eu já estou sem dinheiro. Isso, eu vivi tanto isso, torcendo para chegar o fim do mês e torcendo para chegar o dia do pagamento. Se você está nessa fase, você, como eu, se encontrou num ponto onde a gente gasta tudo dentro do mês. Ah, Thiago, mas eu ganho muito pouco. Ouça o que eu estou te dizendo, não é desculpa. Não é desculpa. Não é desculpa, não para você começar investindo, mas não é desculpa para você mudar de patamar. E mudar de patamar exige esforço, e esforço sai da pele. As pessoas falam: ah, o Thiago na Europa tá ganhando dinheiro. Não vou fazer isso. Por quê? Porque só quem tá no corre é que sabe o preço que tá pagando. Então, quando as pessoas acham que os outros estão bem, elas não estão vendo quanto as pessoas estão pagando para estar lá. Elas não estão. E esse aqui, o caminhão, é algo que eu sou eternamente grato, porque aqui também está me permitindo, além de trabalhar, mas também me permite também de estudar, de aprimorar. E é isso daí. Esse é o primeiro vídeo.
Agora, nos próximos, a gente vai começar a falar como funciona um pouco da economia e com relação à renda passiva, que é o mais importante, é o foco mais importante. É você fazer o pouco que seja, 50, 100, 200, 300 reais, começar a trabalhar por você. Tamo junto.